Fala pessoal, nessa aula a gente vai ver o Select e a gente vai ver a parte bem básica do Select, que vai ser basicamente como a gente seleciona as colunas da nossa tabela, beleza? A gente ainda não vai ver Where, então a gente não vai filtrar valores, a gente não vai ver também Order, nem Limit, nem essas coisas um pouquinho mais complexas que a gente vai ver posteriormente. Agora eu só quero te mostrar como você seleciona coluna por coluna aqui da tabela. Vamos começar com o Select mais fácil, que é o primeiro que você aprende sempre que você trabalha com SQL. O primeiro Select é o seguinte, deixa eu colocar um comentário, ó, seleciona colunas. Eu vou chamar esse arquivo lá de select columns, por exemplo, alguma coisa assim, você vai ter isso no GitHub lá, beleza? Então vai ser o seguinte, ó, para eu selecionar, eu tenho que falar o seguinte, ó, eu quero fazer um select, né, que selecionar, fazer uma query na base de dados, isso aqui faz parte da Data Query Language do SQL, e depois do select aqui, ó, eu tenho que falar quais colunas eu quero selecionar, eu quero todas. Beleza? Então eu coloco um asterisco aqui. Isso aqui não é muito comum de você usar, apenas quando você está checando os valores aqui, você usa isso aqui. Mas geralmente a gente quer ser específico. Olha, eu quero tal coluna e tal coluna. Se eu não vou usar o valor de uma coluna, eu não quero o registro dela. Beleza? Então a gente nunca vai selecionar sempre todos os campos aqui. A gente vai mudar isso aqui, já a gente vê isso. Então select all, esse asterisco significa tudo. From, de algum lugar, da onde? De users, beleza? Então, select all from users, aqui no caso que chama a minha tabela. Então, executando, eu tenho exatamente o que eu tenho aqui, né? No caso, eu selecionei todas as colunas da tabela users, beleza? Uma outra coisa que você pode ver aqui também no select é o seguinte, apelidos para as coisas aqui. Então, sempre que eu tiver algum nome de alguma tabela ou de alguma coluna e que eu ver alguma letra, assim, por exemplo, um U aqui na frente, significa que isso é um apelido para a tabela users. Eu posso utilizar esse apelido aqui depois para selecionar os campos ou mais para baixo aqui também em outras partes do SQL. Beleza? Mas eu já quero te falar isso porque geralmente o dbeaver coloca um apelido quando você usa o select aqui no caso, ó. Select, eu vou mandar ele preencher para mim, ó, all from users, e aí ele coloca um U aqui no final, tá vendo? Então isso é um apelido que ele está colocando aqui pra gente. Isso nessa consulta não está mudando absolutamente nada. É simplesmente um apelido que eu posso usar na minha query aqui, na minha SQL aqui, beleza? No lado dos campos, eu posso selecionar. Eu estou falando campos, mas são colunas, né? Eu posso selecionar qualquer coluna que eu quiser. Por exemplo, eu quero ver só os e-mails. Então, aqui, ao invés de colocar tudo, eu coloco e-mail. E mando executar, e aí você vê que eu tenho no final aqui os meus e-mails. Se eu quero também E aí a ordem também é interessante. Ó, por exemplo, se eu mandar o ID aqui agora, depois do e-mail, ele vai vir nessa ordem. Então, executando, ó, está vendo que eu tenho o e-mail e o ID desse mesmo registro aqui. Se eu quisesse o first name, eu tenho aqui first name. Beleza? Então, executando, eu tenho esses registros aqui e eu posso escolher os campos que eu vou ver. Como eu te falei, geralmente a gente não quer usar todos os campos. Então, a gente pode selecionar o campo que a gente quiser. Uma outra coisa também que você pode ver, eu acabei esquecendo de falar, é que esse apelido aqui, ele é usado como as. Beleza? Mas tem um atalho aqui para você não usar a palavra as. Mas aqui no caso, a forma longa é essa aqui, ó. Users as U. Beleza? Eu posso também fazer isso com campos. Suponha que eu queira chamar o e-mail de E, o ID de I. Não faz muito sentido, mas só para a gente entender. E o first name de FN. Você vai ver que agora, aqui embaixo, as minhas chaves aqui, as minhas colunas, eu falo chaves às vezes por conta de objetos na programação, porque você vai ter isso como chave no seu objeto na programação, beleza? Mas as minhas colunas aqui mudaram de nome, essa aqui é E, que é o e-mail, I, que é o ID, e FN, que é o first name, beleza? Eu também, como eu te falei, posso ver a forma curta disso aqui, que é tirando aqui o S, e vai funcionar da mesma maneira. Uma outra coisa também que você pode fazer nesse apelido é colocar uma palavra qualquer que você quiser. Por exemplo, eu posso colocar isso aqui, ó.
e executar, você vai ver que isso aqui agora passa a ser a minha coluna. Eu não recomendo que você faça isso, tá? Só tô te mostrando que você pode fazer isso. Eu coloquei entre aspas duplas porque eu tô utilizando caracteres inválidos aqui, que são esses espaços, beleza? Como eu te falei, não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você use os nomes assim, sem caracteres inválidos, beleza? Outra coisa, só para a gente finalizar essa parte básica aqui do select, que é só para a gente selecionar as colunas, outra coisa que você pode ver é quando você tem, geralmente quando você tem joins, que você tem mais de uma tabela no mesmo select, você pode ter campos iguais. Por exemplo, users tem a coluna ID, rows também tem a coluna ID, então essas colunas vão colidir ali. User profiles tem ID também e user rows tem duas coisas, tem o created at e o updated at, que também tem aqui no user, beleza? Então essas coisas costumam colidir quando a gente une as tabelas. Então, nesse caso, a gente precisa especificar de qual tabela a gente está buscando esse campo. Por exemplo, o e-mail está vindo da tabela users aqui, né? Como eu já apelidei ela, ao invés de eu chamar de users, eu posso usar o ponto aqui no caso. E aí eu tô falando o ponto, o campo que eu quero. É o mesmo que eu fizesse users, ponto, e o campo que eu quero aqui. Beleza? E aqui eu tenho também, posso fazer isso aqui. Mesma coisa, beleza? Só que aqui, ó, como eu já apelidei aqui no caso da minha tabela users de U, eu tô tendo um problema aqui, ó, com essa users ID. Então aqui no caso seria U, né, para funcionar. Beleza? Outra coisa, esses nomes curtos aqui também eu só coloquei como exemplo, então a gente pode colocar o e-mail, se fosse para falar assim, olha, eu estou mudando o nome dessa coluna porque vai colidir com outra coluna de outra tabela. Então eu vou colocar o e-mail para eu saber que é o e-mail do usuário, se tiver uma outra tabela com e-mail. Essa aqui, ó, eu posso chamar de UID, por exemplo, não tem um padrão específico para isso, mas é interessante você nomear as coisas como você vai lembrar depois. O first name. Beleza? Então aqui eu mudei para o e-mail, o ID e o first name. Isso também vai refletir lá na sua programação, na sua linguagem de programação que você está usando. Se você fizer a seleção desse jeito, as chaves do objeto que você vai receber lá vão ser basicamente da mesma maneira que você colocou aqui. Então você não vai ter, por exemplo, a coluna e-mail, você vai ter o e-mail. Você não vai ter a coluna ID, você vai ter o ID. Beleza? E assim por diante para todas elas aqui. Tem bastante coisas para a gente falar sobre isso ainda, beleza? Só que eu não vou falar muito numa aula só para não te colocar muito conteúdo na sua cabeça numa aula só. A próxima aula a gente vai falar de update e aí delete. E aí a gente já vai ter que trazer o where nas próximas aulas, né? E aí a gente já vai ter que trazer o where para a gente entender o que a gente vai atualizar e o que a gente vai apagar na base de dados, beleza? Então eu te vejo na próxima aula.